O objetivo da minha comunicação é refletir um pouco sobre algumas dificuldades técnicas em torno à construção, à execução da estátua equestre de Dom José I. As fontes foram, entre outras, a descrição analítica do próprio Machado de Castro, documentos da época, iconografia vária, tratadística e de diversas especialidades. E, portanto, o meu objetivo é revisitar alguns momentos fundamentais da execução da estátua. Desde a antiguidade que a construção de monumentos colossais, pelos volumes e pesos de grandes dimensões, envolveram grandes moldes de trabalhadores para a sua execução e transporte. Estes monumentos, durante a sua construção e pelas suas incontornáveis presenças, eram símbolo de poder, mas também da capacidade técnica de exceder os limites da gravidade e da matéria. Na Idade Moderna, digamos que o paradigma da proeza tecnológica das máquinas de levantamento de grandes monumentos ficaram plasmados são consequências, têm a ver com a ereção, com a construção, o levantamento do obelisco vaticano, na Praça de São Pedro, e com a publicação por Fontana, Domenico Fontana, de uma memória della trasportazione dell'obelisco vaticano e delle fabbriche di Sisto V, em Roma, em 1590. Foi uma obra colossal, pelas suas dimensões. Em 1586, na Praça de São Pedro, levantaram-se 327 toneladas, empregaram-se em torno de 900 homens, 75 cavalos, milhares de polias, cabrestantes e metros de cordame. Este exploit técnico traduziu-se depois em publicações, em tratados de maquinaria, entre os quais este novo teatro de máquinas e edifícios, do Vittorio Zonca, 1621, publicado em Pádua, a obra de Cornélio Meyer, de 1685, e a paradigmática, digamos, obra de maquinaria do século XVIII, os Castelli Ponte, do maestro Niccolò Zabaglia, publicado em Roma em 1743. Para compreender o processo de execução da estátua de Dom José I, há a compreender, antes de mais, o contexto em que ela é concebida. Já se tem falado neste colóquio bastante sobre o contexto. Contextualizar é fundamental para compreender esta grandíssima obra. As estátuas em bronze, desde a antiguidade, que eram conhecidas, que eram feitas, que eram executadas. Em Itália são variedíssimos os exemplos que sobreviveram à história. Em Itália, Florença, a grande obra dos fundidores como Tacca foram muito importantes, não só em Itália, como depois para a corte dos Filipes, que também produziram estátuas equestres importantes, mas que não as utilizavam particularmente, digamos, como antecedentes ibéricos na época da construção da estátua equestre. Foram executadas várias estátuas equestres para os vários Filipes, mas elas estavam colocadas, pelo menos na primeira metade do século XVIII, estiveram colocadas essencialmente nos jardins dos palácios, não tanto nas praças reais. E é, portanto, o modelo francês, com a construção, portanto, com a elevação da estátua de Luís XIII na Praça Royal, hoje de Vosges, em 1639, da estátua de Luís XIV na Praça Louis le Grand, hoje Vendôme, em 1699, e depois, mais tarde, a estátua de Luís XV na atual Concorde, na antiga Praça Luís XV. Digamos que são alguns exemplos das muitas estátuas que, iniciadas e essencialmente desenvolvidas por Luís XIV. Luís XIV mandou construir e levar variedíssimas estátuas à sua figura, um pouco por toda a França. E digamos que, quando falamos da estátua de Dom José I, Machado de Castro, falamos de uma estátua executada e fundida de um único jato. Em princípio, digamos que a referência para a primeira estátua fundida por um único jato terá sido exatamente a de Luís XIV, em 1699, de Girardon, e fundida pelo maestro suíço Keller, Balthasar Keller.
Portanto, em França, portanto, as estátuas estão ao serviço do poder absoluto, são símbolo do poder absoluto e símbolo do controle do território, estão centradas nestas grandíssimas praças reais. E é isso que, em parte, a estátua equestre é também. Eu vou mostrar, só para um pouco despertar, uma pequena graça, um pequeno clipe que, de uma certa maneira, resume uma importância simbólica atribuída a estas estátuas equestres, neste caso a de Luís XV. É um clipe do filme Remontant les Champs-Élysées, de Sacha Guitry, de 1936. É uma pequena graça, só para o cinema tem esta capacidade de nos levar para trás. As representavam foram também imediatamente no novo regime, portanto com a Revolução foram destruídas, não só em França, como nos Estados Unidos. A estátua de Jorge III, por exemplo, foi uma das primeiras a ser, também equestre, foi uma das primeiras a ser destruídas com a independência dos Estados Unidos. Bom, depois desta pequena introdução, vamos a algo mais pragmático e realmente focarmos na execução da estátua equestre de José I. Esta execução da estátua é uma obra concertada entre, digamos, três grandes instituições: as Reais Obras Públicas, a Casa do Risco, o Exército, a Casa da Fundição de Artilharia, e a Marinha, o Arsenal da Ribeira das Naus. É uma obra que leva bastante tempo, digamos, podemos dizer que desde a primeira pedra em 6 de junho de 1759 até à sua inauguração em 6 de junho de 1775, com 16 anos. A apresentação do primeiro modelo em 1771, portanto já reduzimos isto para 4 anos e vamos concentrar essencialmente nas dificuldades técnicas do modelo de gesso, da fundição e da elevação, transporte, elevação, assentamento da estátua. Portanto, os últimos 3 anos deste período que indico. Quer dizer, a estátua depois ainda teve um acabamento do baixo relevo em 1794-95, mas digamos que a sua inauguração em 6 de junho de 75 é, digamos, um marco da proeza e da realização. A estátua equestre José I implica a integração racional, que é explicada cientificamente na descrição analítica de Machado de Castro e também por depois outros estudos que foram feitos e descrições oculares, reflexões das artes e das tecnologias que já ouvimos falar pela professora Maria de Lourdes. Digamos que o saber da escultura e do desenho está incorporado na figura podemos dizer, na figura do escultor Machado Castro, que está portanto, integrado, digamos, na repartição das obras públicas. A arquitetura e a construção na figura do arquiteto Reinaldo Manuel dos Santos, da Casa do Risco das Obras Públicas. A arte fusória, a metalurgia, as máquinas e a mecânica aplicada na figura do Tenente Coronel Bartolomeu da Costa, na Casa de Fundição de Artilharia. E a arte e carpintaria, as máquinas e também mecânica aplicada, digamos, na figura do Souto Patrão-Mor, João dos Santos, do Arsenal da Marinha da Ribeira das Naus. Portanto, o que é este conhecimento? Este conhecimento da escultura e desenho, digamos que Machado Castro tem a gestão técnica global, tem conhecimento da simbologia, do desenho, da composição, não só da estátua equestre, como dos grupos laterais e do medalhão, da anatomia, do estudo de vários... Ele procede ao estudo de vários cavalos, demonstra o conhecimento de ótica e perspectiva, sabe modelar cada um dos modelos em cera, em barro, em gesso, sabe modelar os grupos de mármore e da estátua final em bronze e o problema do transporte das medidas entre os diferentes modelos também, para mais, na sua obra, demonstra bem esse conhecimento. Na arquitetura e construção, o arquiteto Reinaldo Manuel dos Santos, digamos, é o responsável pela implantação do pedestal, segundo o desenho de Eugênio dos Santos, pelas fundações em alvenaria e em elevação, com certeza, pelo destaque, transporte e colocação dos blocos de pedra para os grupos laterais, é uma coisa que não se fala muito, mas são grandíssimos, para os blocos laterais foram utilizados 2 blocos, 17 palmos por 18 por 10, o que equivaleria a 74 toneladas,
cada um, foram desmontados em blocos mais pequenos, mas isso, só de imaginar o transporte de Pedro Pinheiro para Lisboa destes grandíssimos blocos, é quase tão difícil, digamos, corresponde a uma dificuldade técnica tão grande como quase o transporte da estátua equestre da Fundição de Cima para a Praça do Comércio. E o arquiteto Reinaldo Manuel dos Santos faz também a ponte, digamos, entre aquilo que Machado de Castro realizava com o Arsenal da Marinha, onde foram preparadas as cércias, os moldes e a estrutura interna em madeira e ferro para um modelo de gesso. O transporte da estátua de bronze também foi a seu cargo, digamos, foi ele que coordenou. O Tenente-Coronel Bartolomeu da Costa, depois será Tenente-General, é um homem que terá que saber bastante de composição das ligas metálicas, da construção do fosso de cozedura, dos volumes, do rendimento, das temperaturas e tempos de cozedura, do problema de transporte também das medidas do modelo de cera e de argila para poder realizar a estátua, o cálculo dos baricentros parciais e do baricentro total final, porque o equilíbrio também tem de ser garantido, e depois da compreensão do mecanismo de treliça para a suspensão e translação da estátua de bronze sobre o carro de transporte. Já o Souto Patrão-Mor, João dos Santos, digamos que é o homem da carpintaria, portanto, realiza as estruturas provisórias dos laboratórios e dos modelos, desenha e realiza, portanto, as cábrias, monta as cábrias e as gruas para a elevação dos blocos de pedra do pedestal, realiza e monta a cábria de vários mastros para a elevação e assentamento da estátua de bronze e fornece o cordame, as polias, as talhas e os cabrestantes para todas estas operações. Portanto, este estaleiro é um estaleiro tripartido, digamos. É um estaleiro que se passa entre a Casa da Fundição de Artilharia e o Laboratório do Modelo Grande, que é executado no pátio da Casa da Fundição de Artilharia, um laboratório interino da escultura das obras públicas que é instalado junto ao pedestal e a Casa do Risco das Obras Públicas. Podíamos ainda falar de uma quarta localização, portanto, a tal a Pedreira de Pedro Pinheiro, onde também, com certeza, que foram realizadas grandíssimas obras de talhe e de corte dos blocos para os conjuntos laterais. Isto passou? Passou. Tá. Bom. Modelo de gesso. O modelo de gesso é realizado de 16 de outubro de 1771 a 10 de março de 1772. É realizado numa casa, num laboratório que tinha 13,20 metros por 10 metros de largura, sem caixilharia, de forma a que o Machado de Castro pudesse ir sempre ter perspectiva para observar a obra que se ia realizando. E o que é importante digamos, que é importante também na descrição analítica e aquilo que nos dá Machado de Castro, em termos de explicação tecnológica, é a execução deste modelo. Digamos que a enciclopédia dá alguma informação, mas não há muitas obras que expliquem, há obras que explicam realmente a fundição, mas não tanto a realização deste modelo e de todas as maestrias técnicas necessárias à realização do modelo de gesso. Relativamente à arte fusória, digamos que a obra que nós podemos imaginar que Bartolomeu da Costa poderá ter consultado, entre outras, há sempre referências para a arquitetura ao Vitrúvio e para, digamos, a primeira obra publicada, impressa sobre a arte fusória foi a de Vannocchio Biringuccio, da pirotecnia, e nos livros 7 e 8 explicava exatamente o que era fundir em bronze. O de Ré Metálica, do Jorge Bauer Agrícola, também no seu livro 9, também explica alguma coisa, mas digamos que, e vamos ver um pouco mais à frente, porque esta arte fusória era uma arte que estava muito ligada à produção de canhões, era, digamos, explicada em parte na tratadística
mas tudo o que era composição de ligas e execuções de grandes dimensões, normalmente, quer dizer, deveria ficar em parte também em segredo. Há o Jacques Breton, depois eu passo mais à frente, refere a chegada a Portugal em 1764 de 2 fundidores, que terão, um deles terá realizado uma busca importante em relação a argilas refratárias em Portugal, que nós não tínhamos, portanto, não tínhamos tijolos refratários, encontrou, começou, portanto, produziu-os em Aveiro e terá também executado um novo forno de revérbero no Arsenal de Artilharia de Lisboa. Este homem, como fundidor, teria com certeza conhecimento e terá tido conhecimento das memórias não escritas pela mão do Keller, digamos, daquele que executou a primeira estátua de bronze de um Sorjato, mas terá tido com certeza acesso também a formas de execução práticas que não eram exatamente plasmadas nos textos. Portanto, a enciclopédia é eloquente à hora de explicar a construção do modelo de gesso. Temos aí a carcaça em cima, à esquerda, o que seria depois a construção do modelo de cera e depois das placas, das tacelos de argila, para depois, então, através dos tais gitos, dos tais canais, introduzir o metal em fusão. Uma obra mais tardia, relativamente às estátuas equestres, relativamente à estátua equestre de Henrique IV em Paris, também, portanto, à construção da segunda estátua equestre de Henrique IV em Paris, porque a primeira foi também destruída pela Revolução Francesa, em 1819, revela as composições destas ligas, das tais ligas Keller, e que nós podemos supor, hoje, quer dizer, o World Monuments Fund, em princípio, está previsto que realize um estudo, terá que realizar um estudo com certeza sobre a composição das ligas utilizadas. Nós podemos dizer que, portanto, a liga tem essencialmente a ver com uma dosagem de cobre, de estanho, mas também de chumbo e de zinco. Eram elementos que eram já conhecidos, individualizados e identificados. Nós, até 1700, temos 12 elementos químicos conhecidos, identificados facilmente, portanto, que eram identificados por experiências laboratoriais, e depois, durante todo o século XVIII, são aumentados. Mas digamos que estes 4 elementos principais eram bem conhecidos e, portanto, a identificação da percentagem necessária à liga a utilizar na estátua eram, digamos, relativamente controladas. Portanto, para além dos tratados, certamente que Machado Castro, e em particular Bartolomeu da Costa, Machado Castro refere bem as estampas da estátua de Luís XV em Paris, de Bouchardon, que não é muito difícil ver, se olharmos para os desenhos da enciclopédia, a similitude, portanto, destas gravuras, em termos de todo o sistema de canais para introdução do metal em fusão. Portanto, este conhecimento da arte fusória estava essencialmente nas mãos de quem fundia canhões e, neste caso, quem acabou por fundir a estátua de José I. É dito na descrição analítica que foram usados 500 quintais de bronze, deduzidos os pesos dos gitos e dos chuveiros, mais 100 quintais de armação em ferro, que daria hoje, em sistema métrico, umas 30 toneladas. Também, com certeza, o World Monuments Fund, através dos seus estudos, poderá, não só por levantamento laser e conhecimento exato do volume atual da estátua, e por estudos em infravermelhos, conhecer também o volume de vazios, poder-se ter, com certeza, uma ideia muito mais precisa do peso real da estátua, porque o peso está diretamente proporcional à dificuldade do seu levantamento e do seu transporte, e, novamente, do seu levantamento e do seu assentamento. Bem,
Machado Castro dá-nos alguma informação sobre o que foi o fosso de fundição. Nós temos aqui, entre o retângulo a preto, temos um corte transversal e uma elevação, e medido à escala teria, portanto, uma largura de 3,5 metros por 8,5 metros de profundidade e 8,5 metros de altura, digamos, uns 3 andares de altura e 3,5 metros de largura. Eu representei só como hipótese, exatamente porque a fundição de cima estava situada numa colina, como nós todos sabemos, muito possivelmente, exatamente porque depois foi necessário colocar a tal máquina para elevar a estátua, nada melhor do que apoiar todo o sistema de elevação diretamente no terreno e não ter que fazer uma estrutura em elevação. Portanto, muito possivelmente este fosso estava escavado na colina e, portanto, essa linha tracejada poderá corresponder a uma possível orientação do que seria o terreno nessa zona. Portanto, não corresponde exatamente a um forno típico como o descrito na enciclopédia, uma construção autónoma, com grandíssimos maciços de fundação e com, portanto, toda realizada em alvenaria de tijolo. Bom, se passarmos um bocadinho mais para a frente no tempo, uma coisa foi o modelo de gesso, outra coisa foi, digamos, o que terá sido a fundição, mas, digamos que a partir do momento em que a estátua foi fundida, em outubro de 1774, houve todo um período em que os dois estaleiros, portanto, em que duas sedes de estaleiro trabalharam quase em uníssono. E por isso faltaram trabalhadores de um lado e do outro, e tiveram que ser, no caso do arsenal da Casa da Fundição, não houve a possibilidade de utilizar a maioria dos artífices, canteiros, escultores, que estavam a trabalhar nos grupos laterais em pedra e que, portanto, tinham toda essa instrumentação, todos esses instrumentos e ferramentas para trabalhar o quê? Para eliminar todas as presenças dos gitos de infiltração, da infiltração do metal em fusão e, portanto, aquilo que se fez foi, utilizaram-se, de um lado, para o retoque da estátua de bronze, 83 artífices do arsenal do Exército, diz Machado Castro que só um deles era escultor, trabalharam nisso 63 dias a cinzelar o bronze, a eliminar qualquer uma das imperfeições e, ao mesmo tempo, trabalhava-se no estaleiro, no laboratório interino da Praça de Comércio, no desbaste dos grupos dos grupos laterais e do baixo relevo. Foi executado por canteiros, dirigidos por 4 escultores subalternos do Machado Castro. Machado Castro vai ao ponto exatamente de indicar os melhores instrumentos que permitiam um desbaste, um afagamento e um polimento final do seu agrado. Fala do escobre, do gradim, da broca, dos afagados, tudo, portanto, também desse lado podemos falar ainda aqui um pouco, portanto, a partir do momento em que a estátua estava cinzelada, foram eliminadas todas as suas imperfeições, em que os grupos laterais praticamente estavam terminados, havia que elevar e transladar a estátua, depois transportá-la e depois novamente elevá-la e assentá-la. Vamos concentrar-nos um pouco no elevar e no transladar. Diz Machado Castro que, ao contrário da máquina utilizada para a estátua de Luís XV, que só se dedicou a elevar e depois a pousar a estátua em cima de um carro, portanto, elevou o carro para passar para baixo e a estátua assentou sobre o carro. Neste caso, pela configuração do terreno, pela configuração da fossa de fundição, terá havido a necessidade de elevar e transladar em ângulo reto. Portanto, isto aqui tinha só uma pequena... aquilo que vos tinha falado. Este Drouet que Raton
menciona terá dado importantes informações, não só à forma de fundir, mas também à máquina de elevação para tirar e transportar a estátua fora do arsenal. O que terá sido a máquina usada na fundição de cima. Portanto, nós temos que pensar que para elevar e transladar e colocar a estátua no carro de transporte, existe um modelo que foi realizado em 1935 para uma exposição sobre Machado de Castro, foi um modelo à escala, baseado exatamente nas placas de biscuit, que tem a ver com a tal estiva. Portanto, o que é que terá consistido? Terá consistido em duas grandíssimas vigas apoiadas, vigas de grande espessura, grande altura de secção, apoiadas sobre o terreno, ou praticamente apoiadas sobre o terreno, sobre o qual se lançaram umas treliças que permitiam suspender as cordas em 4 pontos, pelo menos, para elevar a estátua, e estas cordas eram manobradas portanto, os pesos eram desmultiplicados por cadernais, e polias, cadernais e talhas, e manobradas por cabrestantes. Isto tudo para, digamos, desmultiplicar e fazer muito menos força do que a força necessária de dividir os 30 toneladas por 4 pontos, continuaria a ser, ainda sem essa desmultiplicação, um valor muito elevado. Referências ao sistema de transporte do que poderia ter sido, fala-se de uma zorra, mas nós temos, há um pequeno desenho do que terá sido o carro de transporte. De qualquer maneira, isto era um problema que ocupava muitos dos tratadistas da época, o transporte. Nós temos todo o género um número elevadíssimo de parelhas de bois ou de cavalos. Para a própria estátua de Henrique IV, em Paris, em 1919, foram utilizados 36 bois e depois foram substituídos por pessoas, porque os bois não eram capazes de levar a estátua. E isso aconteceu em Lisboa. Em princípio terão sido portanto, umas centenas importantes de pessoas. O transportar. Desenhos. À esquerda poderia ser o que é que se é transportar as de Pedro Pinheiro. Podem ter vindo em carros, como podem ter vindo desta maneira. E havia todo este, digamos aqui, à direita, para outros objetos mais sensíveis, também tudo isso era previsto com a combinação de várias equipas de pessoas. Não sei porquê. Bom, portanto, uma coisa era elevar e transladar, outra coisa era transportar. Tinha aqui várias imagens, não vou pelo tempo que disponho, não vou ter tempo de explicá-las todas, mas digamos que nós estamos a falar de 30 toneladas, no máximo, ou 35 toneladas. Nós, digamos, mais ou menos de forma contemporânea, Falconet realizou uma estátua em São Petersburgo, de Pedro o Grande, e para a sua base foi transportado um monobloco a vários quilómetros de distância, que tinha 1.500 toneladas. Portanto, uma coisa é o colossal, outra coisa... Há muitas formas de transportes colossais. Aqui para a frente. Ainda só algumas imagens do que seria ainda... Quer dizer, muitas destes grandíssimos volumes, destes grandíssimos pesos, continuaram a ser transportados ainda até ao início da forma tradicional. Ao lado esquerdo temos uma âncora do Titanic e em baixo e ao lado direito o transporte da estátua de Marco Aurélio em Roma. Bom, o que seria a zorra de transporte que tanto se fala? A zorra de transporte está representada nesta figura. Não parece nada de particular, tem um aparato grande em vermelho de muitas hastes e uma armação. Se olharmos para a direita, é um desenho do Canova para o transporte de uma estátua de Napoleão. Nós podemos ver que existe, digamos, como que uma colocação em tensão
do bloco a transportar. Portanto, aquilo que nós vemos a vermelho, em toda esta armação, é essencialmente tudo aquilo que foi feito para que a estátua se movesse o menos possível, que estivesse o mais possível atirantada para não se mover, não provocar nenhum deslocamento no carro e, portanto, pôr em perigo o equilíbrio. Para elevar e assentar, fala-se de uma cábria de muitos mastros, de vários mastros, portanto não se fala de uma estrutura, de um andaime fixo como, por exemplo, se conhecia que tinha sido utilizado para a estátua de Luís XIV em Lyon. Para esta estátua de Luís XIV tinha sido construída uma torre e sobre essa torre um sistema, digamos, de máquinas de elevação, um pouco como aqueles que tivemos na fundição, portanto, os tais, uns sistemas de cadernais e depois de talhas para desmultiplicação dos esforços e, portanto, terá sido elevado vertical e transladado. Isto é um desenho mais recente do que teria sido essa máquina para a estátua de Luís XIV e aquilo que é dito simplesmente é que o patrão Mor construiu uma cábria de vários mastros, tirou do arsenal da Marinha, cujos mastros, cadernais, motões, cordamos, tudo tornou para o mesmo arsenal sem perder-se coisa alguma. Portanto, eu penso que aquilo que terá ocorrido, a máquina que terá sido utilizada, não terá sido uma máquina, portanto, algo, uma estrutura fixa, terá sido uma estrutura que era normalmente utilizada para a carga e descarga dos barcos no porto e no arsenal. Portanto, era uma máquina que era relativamente conhecida, que portanto, o seu patrão estava habituado a mandar montar e desmontar onde era necessário, nas zonas do cais, onde era necessário montar e carregar e descarregar os barcos. Algumas imagens dessas mesmas máquinas, nos tratados sempre de Nicolau Zavalha e de uma grande cábria que ainda existia, por exemplo, no Porto de Lima, de Peru, no início do século XIX. Não deveria ser muito diferente da cábria que foi utilizada em Lisboa. Bom, para terminar, gostaria de dizer que todo este trabalho, toda esta proeza técnica não poderia ser deixada de ser utilizada para ser colocada em evidência e, portanto, para pôr o poder em evidência e estas exposições da grande solenidade e da instrução de cerimonial que se deve obrar e ao conservar escrito, é um documento manuscrito de 20 de março de 1775, cronometra exatamente todo este transporte, pelo menos em inauguração. A inauguração não corresponde àquilo que era previsto, a inauguração, o transporte não corresponde, ela deveria chegar à Praça de Comércio no dia 6 de maio, chega mais tarde, chegam pelo menos 2 semanas mais tarde, mas estava previsto que fosse o arquiteto, como se diz aqui, e o oficial das obras e arquiteto ministrarão as extremidades da grande cortina. Portanto, em princípio, aquilo que nós vimos do transporte do carro, vimos lá a representação de uma estátua e vimos toda essa armação. Possivelmente essa armação vinha coberta com o tal taftá de cor carmesim, que terá sido mantido até ao dia da inauguração, do dia 6 de junho. Gostaria de terminar por dizer que o monumento a Dom José I, por Machado de Castro, para além do seu valor simbólico, passado, presente e futuro, do seu valor histórico-artístico, do seu valor arquitetónico, pelo seu valor de memória de experiências de um povo e da cidade, vale também pelo seu valor tecnológico. Resume um momento de inovação único, que sintetiza o estado tecnológico e das ciências em Portugal, o racional e a científica coordenação das artes e das ciências e a superação dos meios materiais disponíveis na época. Portanto, o valor tecnológico deve ser, por isso, tido em consideração como os demais valores tradicionalmente usados para definir este monumento. É só isto. Muito obrigado.